Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Amor e Graça Church. Hoje, antes de começar, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Siga também as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, para você também não perder nada dos próximos episódios que teremos por aí. Hoje eu estou com um convidado muito especial, pastor José Fernando Zeferino, nosso pastor de missão aqui da casa. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Gedre. É uma honra estar aqui participando desse projeto que eu creio que vai alcançar muitas vidas. Isso mesmo, para isso que nós estamos aqui. Como eu falei, o nosso pastor José Fernando Zeferino, ele é o pastor da missão, né, do projeto de missão que nós temos aqui na igreja, e ele vai contar pra gente um pouco mais de como funciona todo esse projeto. Mas antes disso, nós queremos conhecer melhor o pastor. Fernando, conta pra gente como que começou a tua caminhada na vida cristã, conta um pouquinho aí da tua vida pra gente. Então, Gedre, eu acho que antes de falar da minha vida cristã, se me permite falar um pouquinho da minha vida sem conhecer a Jesus. E eu tenho uma frase que eu sempre prezo muito: não importa como a gente começou, mas como a gente está dando continuidade. Porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas e dá continuidade àquilo que Ele quer, e nós nos permitimos isso, eu acho que é o que mais importa. Mas eu, desde muito pequeno, minha família é muito humilde, muito pobre, e sempre passamos algumas dificuldades. Mas Deus sempre nos guardando e a gente não sabe. E eu tive sempre minha infância muito convivência com tios, com parentes, enfim. E para te ter uma ideia, mais ou menos com 12 anos eu cheguei a morar sozinho. Eu e mais um amigo moramos um tempo na nossa casa. E nesse tempo que a gente morou, foi onde eu já conheci... infelizmente conheci drogas pesadas, enfim, e foi um processo muito, muito longo, dolorido, e aos meus 17 anos mais ou menos eu tive um relacionamento frustrado também. Eu já fui casado uma vez e até os 20 anos a gente se separou, e porque Deus tinha um propósito para tudo isso. Dos meus 20 aos 25 anos, eu falo para você, e você que está nos ouvindo, você que de repente também algum dia já usou algum tipo de entorpecente, eu só não matei ninguém. Mas o que você pensar de ruim, eu fiz. Então foi aí os 25 anos que Deus já começou a preparar algo na minha vida. Eu conheci uma pessoa que é a minha esposa hoje. E no relacionamento a gente não começamos tão bem, mas aos poucos a minha esposa começou a frequentar uma igreja e começou a apresentar esse Jesus. Só que muito mais, sempre a gente fala isso, muito mais de apresentar Jesus e muito mais de falar de Jesus, tu tem que ver o testemunho na vida de alguém. E eu comecei a notar e comecei a ver como Jesus começou a trabalhar na vida dela. Foi aí que eu comecei a me interessar. Então alguns amigos começaram a vir lá em casa, conversar sobre Jesus, falar quem era esse cara. Mas eu muito, muito inseguro ainda, porque eu não acreditava na verdade nisso. Isso aí tu tinha em volta uns 25 anos mais ou menos. 25 para 26 anos mais ou menos. Uhum. E eu tinha um tio que ele era de uma denominação, até não vou citar aqui, mas ele sempre ia lá em casa e falava, na verdade ele não me apresentava Jesus para nossa família, ele nos colocava um medo, né? Tudo era o inferno, tudo era isso. E eu cresci a minha vida toda vendo Jesus como não um salvador para nos libertar, mas muito mais para não deixar nós ir para o inferno. Claro, é a mesma coisa, mas existe uma diferença em tu falar de Jesus. Servia por medo, conheceu Jesus por medo e não por amor. Isso mesmo. E eu então não gostava. Então foi quando um casal de amigo nosso começou a Aline já estava indo na igreja, ele começou a nos falar de Jesus. E uma vez ele foi lá em casa e nós saímos, eu fui fazer um trabalho e saímos junto, e ele começou a falar como Jesus tinha mudado a vida dele, enfim. E eu falei isso para ele: olha, Diego, eu não gosto de crente, mas um dia eu ainda vou ser pastor.
sem uma coerência, mas de repente ali Deus já estava sinalizando para algo. Então foi aos poucos, Gedra, a gente foi largando algumas drogas, cocaína que eu cheirava, maconha, enfim. E aos poucos eu comecei a frequentar a igreja. No início eu fui, não gostei mesmo. Não achava que tudo era uma farsa, na verdade, que não acontecia algumas coisas. Até em um congresso que eu fui, que foi orado por mim pela primeira vez, assim, eu caí. Porque quando eu já vi algumas coisas, eu achava que as pessoas eram até pagas para fazer isso. Esse era o meu pensamento. E quando eu caí nesse dia, eu fiquei, não, mas ainda não pode. Sempre com algumas dúvidas. Depois, em um acampamento que eu fui, eu já estava indo na igreja, já tinha largado muitas coisas, mas em um acampamento que eu fui, onde Deus me libertou mesmo. E desde então, faz 18 anos que eu sirvo a Jesus, 18 anos que Ele me resgatou. E nesse processo todo, Deus me deu uma família maravilhosa. Hoje eu tenho 2 filhas, a Caone com 18 anos e a Valentina com 6 anos. E Deus me agraciou com 3 mulheres, além da minha mãe, enfim, sim, mas com 3 mulheres que têm me abençoado, na verdade. Elas me abençoam, porque quando eu chego em um quarto, eu vejo a minha filha ali com uma Bíblia na mão, eu fico grato com isso. E esse mesmo Diego, ele me falou uma frase um dia que eu não esqueci nunca, que é: quando a gente estava no mundo, a gente saía, né, com casais de amigos, e aquela vida, por mais que era automaticamente legal, não sei se era, mas imagina, um prazer que a gente tinha era em o quê? Levar uma vida de prazeres. E ele falou algo: eu me converti por causa das minhas filhas, da minha filha, na verdade. Por quê? Porque ele queria dar um futuro para a filha dele. E eu comecei, depois que eu entendi um pouco, que futuro que eu vou dar para minha filha. Então hoje, vendo ela nos caminhos do Senhor, hoje vendo ela, por mais que no início, quando a gente levava ela para o culto, domingo de manhã, ela ia chorando, não queria, mas hoje ver ela firme, e consequentemente a outra minha filha também vendo ela firme. Só para ter uma ideia, ela, domingo à noite, ela chegou e pediu para mim: pai, eu vou fazer uma coisa contigo. O meu presente de dia das crianças, eu quero uma Bíblia. Nossa. Nossa, aí para mim foi... É lindo, né? Foi muito... Eu fiquei... Nossa, até a Bíblia que ela comprou, ela disse: a minha Bíblia eu vou dar para a Amanda, mas eu quero uma outra Bíblia que está ali na Amor em Página. Isso aí não tem preço para um pai. Isso aí não tem preço. E vendo isso agora, sabendo que esse Jesus, daí depois a gente começou a frequentar a igreja sempre. Hoje a gente está congregando há quase 4 anos aqui na Igreja Amor e Graça, e Deus tem continuado a fazer muitas coisas nas nossas vidas, principalmente através da missão que Ele nos ensinou muito. Esse é o Fernando, pai, pastor, esposo e servo. Eu gosto de servir, Gedra. Eu gosto de servir. Conta então pra gente um pouco mais da tua história na missão. Como que começou isso, né? Hoje o Fernando é conhecido como Fernando da Missão, né? O pastor Fernando da Missão. Como que começou todo esse movimento, esse processo aqui na igreja, né? De criar esse projeto missionário, da Graça para as Nações? Missão para mim, na verdade, Gedra, era colocar uma oferta em uma caixinha e enviar para a África. Isso era fazer missão para mim. Quando a gente iniciou o nosso processo aqui na Igreja Amor e Graça, e estávamos sentados em uma mesa com praticamente, acho que uns 10, 12 homens, e surgiu a necessidade da missão. Quem vai assumir a missão? E conversaram com um, outro, não, meu, Fernando, o outro, não, Fernando, e foi. Quando chegou na minha vez, quem? Agora eu vou falar o quê? Então, mas tu não sentia esse chamado missionário? Foi algo que foi surgindo? Nada. Ok. Como eu nunca neguei nada, vamos lá. Então, aos pouquinhos, a gente foi inserido na plataforma missionária, e aos pouquinhos a gente foi gostando cada dia mais. Quando Deus começou a falar depois ao coração da minha esposa fortemente quanto a isso também, a gente se entregou de corpo e alma, e hoje a gente vive missão, hoje a gente trabalha
porque a gente entende que a missão não é só lá nos nossos projetos que a gente tem, tanto em Atalaia quanto no Pará, mas missão é aqui também. Mas a gente está voltado para fazer a obra do Senhor através da missão que é uma missão, todos conhecem a Igreja Amor e Graça. Cada projeto que ela faz tem um contexto missão. E a missão lá nos projetos missionários no Pará, né, na Amazônia, como que funciona isso hoje em dia? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, nós começamos inicialmente com o Pará. Em Orilândia do Norte nós tivemos uma base, tinha 4 missionários, que é o pastor Rodrigo, a pastora Nicole, depois o Kelvin e a Stephanie estavam lá também fazendo missão. Deus movimentou para algo, eles retornaram para Sombrio, e o Giovanni e o Felipe ficaram um tempo lá em Orilândia do Norte, e a nossa base era na cidade, e nós pegávamos o carro, que foi um carro que foi ganho de oferta para as missões, e eles iam 2 ou 3 vezes na semana iam a alguma aldeia, dormiam lá, evangelizavam e retornavam no final do dia. E na prática esse trabalho era feito como? Então eles chegavam lá na aldeia, ensinavam a palavra, tinha um momento de comunhão lá com os índios, como que funcionava? Isso, tinha a igreja Juari, a igreja em Apeti, ele já tem uma igreja lá que outros missionários deixaram lá, e só que essa aldeia ainda não é totalmente evangelizada, porque eles ainda são muito resistentes ao evangelho. A gente teve lá faz uns 2 anos, o mais engraçado que chamamos para ir no culto, chegamos lá, instalamos as barracas todas, combinamos o horário do culto com eles, 7 horas, estamos aí. Tudo, chegou 7 horas, nada, 7h30, nada, 8 horas. Agora, quando a gente falou, tem caramela é o pirulito, lotou a igreja, eles chegaram, chuparam o seu caramela e foram embora. É assim, mas a gente entende, alguns escutaram a palavra, eu tive a alegria de ministrar, e algo que me chamou muita atenção, e eles entendem, por mais que eles não entendem a nossa língua, eu estava ministrando a palavra do Senhor, e bacucré é comida lá. Comida, então, e eu ministrando para eles, daí eu assim, a Bíblia é o nosso alimento diário, é o nosso bacucré. E uma índia, lá ela pegou e apontou o dedo assim, porque lá na igreja tinha vários versículos na parede, e ela meteu 4:4, que é Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra. Nossa. Cara, quando nós olhamos assim, eles estão entendendo. Então, assim, é gratificante. Depois na aldeia em Juari, que é onde a gente construiu uma igreja, com ofertas dos nossos irmãos aqui de Sombrio, a gente construiu uma igreja dentro da floresta amazônica. Tu tem noção o que é isso? E é longe, né? Para chegar lá, dificuldade, né? Pastor Rodrigo, Kelvin, as suas esposas, Fernando, Jean, que foi 2 missionários aqui, o Jean e o Fernando, foram lá, construíram a igreja com a ajuda dos índios, uma igreja de alvenaria. E sabe o que é mais interessante quando a gente constrói uma igreja de alvenaria? É que eles entendem que nós não vamos sair de lá mais. Porque uma igreja de madeira, de repente, desmancha e vai para outra aldeia. Mas de alvenaria não tem como tu desmanchar. Sim. Então, a confiança que eles têm em nós... Então, a gente teve esse tempo lá com o Giovanni e o Felipe. Eles firmaram suas raízes. Hoje, a Deus apontou para algo em Atalaia do Norte. E a igreja lá foi... Nós tínhamos que deixar um obreiro. Nós tínhamos que deixar alguém dando continuidade. Então, hoje tem alguém lá dando continuidade a esse trabalho. O Pará ainda continua. Ontem à noite eu recebi a mensagem da Nhaque Pro, que é a filha da nossa obreira lá, e ela servindo a ceia, né? Que hoje tem culto ceia. Uhum. Então, ontem eles tiveram o culto de ceia deles. E eles falam um pouco português, daí como que é essa mistura de línguas? É assim, algumas palavras eles falam, e na verdade muito mais os homens que falam mais do que as mulheres. As mulheres até falam, mas elas não que são proibidas, mas são mais tímidas. São tímidas, e também elas não podem conversar muito com o homem. Tem a ver com a cultura então. Isso, também deles. Só que elas são mais despachadas.
Os homens são mais reto, conversam com a gente, mas nem todas falam português. Mas o que conversa, a gente conversa, eles mandam áudio, tudo. E até a gente tem no nosso grupo, e até ontem eu brinquei, porque a gente tem no status do WhatsApp ali, eu não entendo muito disso, mas eu tenho ali, Jesus Cristo é Rei, uns tem. Daí tava em um status de uma lá na academia, para ver onde é que ela tava. Então eles têm a vida deles lá na É que hoje em nas dia aldeias, é uma mescla isso, já, né? Não é assim tão 100 primitivo, quilômetros, né? mais ou menos. E eles vão para a cidade, na Casai. Eles ficam lá na Casai. E eles ficam 1 mês, 2 meses lá. Depende, vão na academia, vão fazer suas coisas. E então a gente tem essa igreja instalada lá dentro da floresta amazônica. A nível de Sombrio, vamos colocar assim, uma cidade pequena, a proporção que a gente chegou nesse lugar... onde Deus nos deu a oportunidade de estar lá nesse lugar, eu me maravilho com isso, entendeu? E quando é ministrado a palavra lá para os índios, em português, depois que eles ficam lá com essa palavra, né, com esse ensinamento, eles traduzem para a língua deles e vão espalhando na aldeia? O culto deles hoje funciona na língua nativa deles? Hoje sim. Como hoje é a pastora que está ministrando lá para eles, ele ministra na língua deles. Então, inclusive, eu tenho uma Bíblia traduzida em Caiapó, e eles cantam os louvores, cantam os hinos, a linguagem deles é tudo em Caiapó. Porque hoje eles não têm uma necessidade de falar em português, porque é tudo na língua deles. Mas se um missionário lá, quando o Giovanni ministrava, o próprio Felipe, o pastor Rodrigo, quando eles ministravam lá, eles ministravam em português. E eles entendiam. Só que eles não ficavam depois falando em português, ou depois eles se conversavam na língua deles, entre né, eles. no Caiapó. E essa outra aldeia que hoje tem o trabalho, né, que o missionário Giovanni está lá, ela é na tríplice fronteira, né? Ela não é uma aldeia. Peru. Lá não é uma Ribeirinho, aldeia. né? Lá o que acontece, Gedre? Existe não só os órgãos, alguns órgãos eles tentam não é atrapalhar, mas quanto mais barreiras eles colocarem para que um índio não tenha informações, melhor, porque mais fácil de ser manipulado. Enfim. Mas nós temos um restaurante solidário. O mesmo projeto do restaurante solidário que tem aqui em Sombrio, existe um restaurante solidário lá em Atalaia do Norte. Hoje ele não está mais no Ribeirinho, porque está mais próximo das balsas, porque quando o pastor Joaber e o pastor Robson estiveram lá, nós alugamos um espaço, só que a gente vai aprendendo. E esse espaço era muito longe das balsas. Hoje a gente está em reforma. A gente está fazendo alugamos um outro espaço na cidade para ficar mais próximo. Por quê? O missionário Giovanni, ele ia lá nas balsas, porque as balsas, eles chegam nas suas canoas para tirar uma carteira de identidade. É que o acesso lá é todo pelo rio, né? Não quase tem tudo estradas pelo ali, rio, né? não. Só depois que tu chega na cidade que tem ali dentro. Isso. Daí os índios vêm, ou não só o índio, mas eles vêm com as suas canoas para tirar uma certidão de nascimento, um documento, e eles ficam às vezes 60, 90 dias na canoa, comendo, bebendo, fazendo suas necessidades, e não tem uma água potável, não tem estrutura banho nenhuma. Então nós estamos lá dando um pouco de dignidade para eles. Então eles vêm, mas mesmo assim o sol lá é muito quente. Às vezes o missionário Giovanni vai lá, entrega as fichinhas, convida para o almoço, e já teve dias que o missionário foi e todos falaram que iriam, mas já teve dias que não vir ninguém para almoçar, porque o sol é muito quente. Quem vai sair no meio-dia prefere às vezes ficar com fome ou até ficar nas suas canoas do que vir ali. E quando eles vêm ali, ouvem a palavra, e já tem vez que dá 70, 80 almoço. Então não tem como a gente, agora com essa nova reestruturação do nosso restaurante, a gente vai fazer igual como funciona em Sombrio. Aqui, no nosso restaurante aqui, eles vêm até um horário, eles chegam ali, depois desse horário eles não entram mais, ouvem a palavra e almoçam. Fazem a refeição. E é o que vai acontecer lá. Certo. Uma água gelada. E o missionário Giovanni dorme lá, tem toda uma estrutura lá para ele, né? Isso. O que aconteceu?
isso que a gente aprende, eu sempre costumo falar com o pastor Joaber, o pastor Joaber é um grande sonhador e um missionário nato. E ele teve lá agora faz uns 2 meses, ele viu uma necessidade. Como o missionário Giovanni, ele é muito carismático, as pessoas gostam muito dele, ele faz amizade muito fácil. E ele não conseguia, de repente, tomar um café sozinho. Não conseguia ter um momento dele. Sempre tinha pessoas lá junto com ele. Porque a casa dele era o lugar no restaurante solidário. Então hoje é o nosso projeto Beira. Hoje, na verdade, agora foi alugado um outro espaço. Ele agora tem um espaço só dele. Se ele querer ficar lá, ele fica, descansa. A gente até comentou, não dá o endereço para ninguém. Por quê? Para ter um momento que o missionário também tem um momento só dele, né? Tem um momento que ficar fora da caixinha, tem um momento que ele quer orar. Ele não tinha esse momento lá. Que sempre tinha alguém por perto. Sempre. E agora nesse novo espaço, um espaço mais amplo, um espaço melhor e fica mais perto do rio. E a gente crê que a gente vai conseguir não levar o evangelho para mais pessoas, mas de repente com mais qualidade. E as pessoas vêm ali, porque até lá na Atalaia do Norte é muito mais complicado em relação à língua do que propriamente as aldeias em Juari, Apeti, eu acho que Ponte Creu, acho que era outra aldeia. Por quê? Pelo fato das fronteiras ali. E lá é cerca de 8 a 9 etnias que vêm ali, os Canamarim, eles vêm e eles não entendem. Além das 8 etnias, tem as 3 línguas, do português e o espanhol, daí uma língua só. Mais fácil, mais nos seus dialetos também, né? E é muito complicado. Então, eles não têm acesso à Bíblia. O Giovanni, até em fevereiro a gente vai estar indo lá para buscar o missionário Giovanni e a gente tem conversado, talvez eu vou levar algumas Bíblias em português, que não tem como mais para dar para algumas pessoas lá, porque eles necessitam disso. Às vezes as Bíblias que ele tem é em áudio, em um MP3 gravado ali, e tem nos seus celulares. E eles querem, só que hoje, infelizmente, tudo a gente precisa de recursos. E é muito difícil, né, de encontrar as Bíblias assim, né? É muito difícil. E falando sobre os missionários, às vezes a gente tem o costume de acreditar, de pensar que o missionário é só aquele que está no campo, né? Aquela pessoa que é enviada. Mas não é só isso, né, Fernando? Todos nós somos missionários. Na verdade, gente, nós só estamos replicando aquilo que Jesus deixou para nós. Quem foi o nosso primeiro missionário? Foi Jesus. Então, tudo que tu for fazer é uma missão. Porque o que é uma missão? É tu cumprir algo com excelência. Nós que estamos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, nós estamos fazendo missão. Porque alguém lá na frente, ou alguém vai nos assistir, vai sentir algo, de repente, e vai... aquilo que de repente fazia não vai fazer mais, ou... Vai ser despertado, né? De algum modo, isso é fazer missão. Então, principalmente a Igreja Amor e Graça, todas as frentes dela, e já nos questionaram muitas vezes. Só para você ter uma ideia, 400 mil reais é grana, não é? Sim. Esse é o investimento que a gente já investiu, tanto em Atalaia do Norte quanto no Pará. Já me perguntaram, 400 mil reais, me perguntaram quando a gente estava numa casa de 300 mil. Daí assim, por que não investir esses 300 mil aqui? Mas só se tu pegar e olhar para aquilo que já tem sido investido aqui, daí não faz parte da minha... Cada um tem a sua frente. Eu creio que já foram investido muito. Então a gente não está investindo só em Atalaia e no Pará. A gente tem investido em todos os lugares, porque a Bíblia fala pregai até os confins da terra. Judéia, Samaria. Então a gente prega em Judéia, a gente prega em Samaria e a gente prega em confins da terra. Eu ouvi uma vez uma coisa muito legal, que agora eu não vou lembrar de onde foi, mas que o nosso Deus é missionário, porque o Pai, Deus Pai, enviou o Filho, que enviou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, né, que a gente sabe que essa mensagem vai chegar em muitos corações e talvez vai haver esse despertamento, né? E entender, né, que a missão realmente é todos os dias e em todas as nossas áreas de atuações, né, na sociedade. Sim. E qual é o maior desafio, Fernando, pensando então dessa forma? Todos nós somos missionários. Qual o maior desafio para o missionário que está no campo e para o missionário do cotidiano, normal, né, do dia a dia na sociedade? Eu
Eu não tenho uma experiência no campo de ficar algum tempo, mas com conversa com o próprio Giovanni, com o Rodrigo, com o pastor Rodrigo, enfim, é a saudade da família, sozinho, porque tu imagina alguém que sempre recebeu algo e dava. Lá, na verdade, tu sempre tem que dar. Tu recebe em um culto online, não é a mesma coisa. Tá? Às vezes a gente ora com ele, mas não é a mesma coisa. De tu estar próximo. Sente falta também do contato com os irmãos, isso, né, da igreja. A saudade é grande, saudade de família, tudo. As dificuldades tem, como tem aqui. Claro, lá é muito mais, mas Deus sempre vai guardando a gente. Mas a saudade, às vezes alguma incompreensão, tá? Porque uma conversa de WhatsApp, uma mensagem, não é como tu tá junto com a pessoa. E a dificuldade lá tem de língua, até de gastronomia. Tanto é que na nossa escola a gente é um sonho antigo. E esse ano a gente teve a nossa primeira escola missionária aqui da Amor e Graça. E nós tivemos cerca de 20 horas, se eu não me engano. E foi levantado nos nossos tópicos várias frentes sobre... Tivemos uma aula específica com psicólogos, uma aula com enfermeiro, com o próprio pastor Rodrigo, que trouxe as realidades. O que acontece hoje, Éder? Porque existe muitos missionários de Instagram. Missão é lindo, mas tu tem que fazer ela. Tanto é que algumas aldeias, eles não deixam o missionário entrar com um celular. Porque muitos vão lá, batem uma foto, enviam para suas igrejas, querem até ter os recursos, mas não estão fazendo a missão de verdade. E até também desrotular isso, que é tudo mil maravilhas. Então, nessa escola que a gente teve a oportunidade de lecionar para eles, a gente falou que missão não é simplesmente só ir lá, passar um ano e ser, agora eu sou missionário, tudo. Não, a gente quis falar as realidades. Inclusive, nos próximos missionários que a gente enviar, vão assinar um termo de responsabilidade, porque tu não sabe se tu vai voltar vivo. Uhum. E a missão é muito mais pesada do que às vezes a gente acredita, isso, né? Tanto e do que vê aí nas redes sociais realmente, né? Como você falou. Isso, tanto é que no lugar onde Giovanni está hoje, foi lá onde foram mortos foi morto aquele jornalista e aquele cultivador, eu não lembro o nome da pessoa, mas foi que passou em vários jornais, eles ficaram alguns dias desaparecidos, foram lá naquela localidade. É um lugar muito perigoso lá, né? Isso, por quê? Porque tudo lá também para eles é estranho. Porque também chega alguma pessoa lá, igual quando nós chegamos lá. Tu imagina, numa cidade, tá, sem nada, tu de uma hora para outra tu começar a dar comida gratuita para o povo. Chama atenção, né? O que esses caras estão fazendo? Uhum. Até a pessoa entender, né? O que está passando ali naquele lugar. O que esses caras querem com isso tudo aqui? Mas daí é onde entra o amor de Jesus e a gente começa a falar de Jesus para eles e eles pensam, mas por que dar comida? Por que isso? Essa com certeza é uma das maiores dificuldades do campo, né? Uhum. E aqui, na sociedade, no dia a dia, no comum, qual que você acha que é a maior dificuldade da gente se posicionar como missionários, né? De levar o evangelho? Na verdade, aqui se a gente não se rotular como missionário, é mais fácil. Porque quando a gente se fala assim, eu sou um missionário, parece que a gente tem que fazer algo tudo voltado para ter uma missão. Não, mas um missionário é um nome que foi nos dado, mas na verdade todos nós, como eu falei antes, todos nós somos missionários. Se tu fazer coisa com leveza, não vai pesar. Então, tanto é que não existe uma unção de missionário, tu não é ungido missionário, não, tu já é missionário de berço, tu aceitou Jesus, tu já tem que cumprir uma missão. E a tua missão qual é? É amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu sempre falo, qual foi a missão de Deus? Amar o próximo. Quem era o próximo? Éramos nós, era eu, era tu. Nós somos o próximo. Então nós temos que agora replicar isso para as pessoas. Então, quando eu faço algo para alguém, seja no mercado, seja, se tu não vai notar, tu não vai perceber, mas se tu de repente deixar uma vaga de trânsito para alguém, principalmente nós aqui da Igreja Amor e Graça, quase todos nós temos nosso adesivo no carro. Tu deixar uma vaga de trânsito para alguém, ou às vezes alguém te fechar e tu, legal, e não desgastar uma buzina, uma coisa, e eles vão notar, tem um adesivo, opa. Já pensou, Géder, tu num trânsito
alguém te fecha e tu já lá, de repente, fala umas coisas, ou seu abençoado, um dia esse abençoado está aqui no culto e tu tá lá, vem cá, amor e graça, nós vamos estar ministrando lá, o que essa pessoa vai pensar de nós? Então nós temos que ser missionários todos os dias, e porque a vida, ser cristão, na verdade, a gente vai sempre à contramão do mundo. A gente já sabe disso. Mas no nosso dia a dia nós temos que representar Cristo. Que nós somos o quê? Pequenos cristãos. E implantando o reino de Deus aqui nessa terra, né? E não é criando fácil. Cultura, através do nosso caráter, do nosso comportamento. Uhum. É isso, Fernando. Foi um prazer, né, ter essa conversa, esse bate-papo com você. Espero que os nossos espectadores aprendam muito, né, e recebam algo do Senhor através da nossa conversa. Tem algo que tu gostaria de falar, talvez aí deixar um recado para as pessoas, um despertar, uma mensagem? Eu creio que o despertar e a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes é que busca o Senhor. A Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Ainda há tempo. Deus, outro dia me deu uma palavra, e eu até tive a oportunidade de ministrar ela, e algo que chamou muita atenção minha. Isso foi a parábola das 10 virgens. Quando aquelas 10 virgens elas estavam se preparando para a volta do noivo, e o mais curioso e o que Deus revelou para mim, todas as 10 estavam preparadas com um azeite. Mas só 5 estavam guardando um azeite novo. Porque o azeite de todas as 10 foram chamadas. Por que só 5 entraram? Porque 5 tinham algo de reserva. Então não é somente a gente estar preparado com algo que nós temos que ter algo a mais. Porque nem sempre aquele que é chamado para ser convidado para estar ali, não foi chamado para entrar. Todas elas foram chamadas, mas só 5 entraram. Ser chamado para estar com Jesus não significa que você foi convidado para entrar. Então nós temos que entender, Gério e também nossos amigos ouvintes, que Jesus nos chama todo dia, mas nem sempre Ele vai nos convidar para entrar. Ele só vai convidar aqueles que estão preparados. E será que nós estamos preparados para a vinda? A gente fala muito disso. A gente ouve, tantas vezes já ouvi, Jesus está voltando, os sinais estão aí à nossa porta, mas será que nós estamos preparados realmente? Essa é a pergunta que eu falo. Você está preparado para a volta de Jesus? Ele vai vir. A única certeza que nós temos aqui é da morte. E a morte com o quê? Com Cristo ou sem Cristo? Então, o grande segredo da vida é a morte. Mas na morte será revelada tudo. E qual é esse segredo? É estar com Cristo. Então, depois que eu entendi quem era esse Jesus na minha vida, eu entendo que retroceder para mim é morte. Não existe mais eu olhar para trás. Porque a minha história que passou atrás já não, hoje me dá... Nem sei o que eu vou falar agora. Era uma palavra... Te corta isso aí. Hoje, tá. O meu passado me dá autoridade hoje para mim falar do meu futuro. Mas o que eu passei a minha vida toda antes de conhecer Jesus, eu quero, assim como a Bíblia fala que nossos pecados estão anulados, eu anulo tudo isso. Porque o que importa agora é a minha vida, e nem é a minha trajetória de 17 anos. Aquilo ali eu já vivi. Eu tenho que entender que eu tenho que viver hoje, amanhã, mais um ano que vem, né, até a vinda de Jesus, eu tenho que viver cada dia mais para Ele. Porque aquilo que eu já vivi, já foi. Então, assim, estejam preparados, porque um dia Ele vai voltar. Agora, só vai entrar aqueles que Ele conhecer mesmo. Se tiver com azeite de sobra, né? Um azeite fresco. Obrigada, então, Fernando, pela tua participação. Nós esperamos que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo, desse podcast. E não deixe, então, de se inscrever aqui no nosso canal, não perder os próximos que virão. E também, se possível, curta o nosso vídeo para que venha muito mais e para que o nosso alcance chegue a mais pessoas, para que a gente possa levar a mensagem de Jesus para fora das 4 paredes.